É possível você ser bem-sucedido, ganhar bem, ser realizado profissionalmente, estar funcionando bem e ainda assim se sentir infeliz, meio vazio, sem propósito, como se aquilo não te preenchesse como você gostaria? Você batalhou tanto para chegar no ponto onde você está e e agora que você está, você faz o que você faz, realiza o que você realiza, mas não se sente feliz? Muito bem, bem-vindo ao Pode Ficar Neurótico, é disso que a gente quer falar, né? O objetivo aqui é sempre o seu amadurecimento emocional e a busca de um eu mais autêntico, de um eu mais sem máscaras, né? O mais realizado em si mesmo por aquilo que é e não apenas por aquilo que faz. E claro, para pensar nisso, a gente precisa pensar talvez no tema mais falado de toda a nossa história da humanidade recente, que é a felicidade. Muita gente fala, muita gente escreve, a pesquisa em Harvard, você conversa com os amigos no café, nos bares, enfim, em reuniões. A felicidade é sempre um tema, de um jeito ou de outro, todo mundo quer ser feliz. E a gente vai pensar nesse tema. Eu vou conversar rapidinho com você a partir de uma premissa. Há um filme que eu assisti recentemente chamado Hector e a Procura da Felicidade. É um filme de Simon Pegg, está na Prime Video, talvez nem todo mundo tenha acesso, mas é um filme divertido, interessante, e ele me fez refletir um pouco sobre esse tema, a felicidade. Obviamente que eu regro isso, né? eu adiciono a essa conversa princípios psicanalíticos, que é meu objetivo aqui, né? Juntar talvez essas duas coisas que eu gosto tanto, que é cinema e psicanálise, e naturalmente o nosso amadurecimento e o nosso crescimento emocional de forma saudável. Hector, nesse filme, como eu já disse, o próprio filme já traz esse nome, ele está procurando a felicidade, ou ele começa a procurar a felicidade, né? Ele é um psiquiatra muito bem sucedido, ele escuta histórias de sofrimento todos os dias. Está lá Hector fazendo seu serviço, escutando muitas histórias todos os dias, ajuda muita gente, ele funciona bem, né? Mas ele tem um incômodo, ele se incomoda naquela situação por não se sentir realmente feliz onde ele está. A sua própria vida começa a parecer a ele vazia e aquilo incomoda, ele se sente muito mal. Né? Claro que aqui muitos de nós nos identificamos com o personagem Hector. Ele, todos nós queremos ser feliz, como a gente já anunciou aqui, né? Imagino que você queira ser feliz ou sentir-se feliz, seja num casamento, seja porque deseja uma viagem, seja qual for a sua questão. E aí a gente conclui uma coisa com Hector logo de início. Hector não sofre por falta de sucesso, ele sofre sim por falta de sentido. A sua vida não parece ter o sentido que ele gostaria, ele não se sente assim tão completo e vai vivendo numa espécie de piloto automático, né? Como às vezes e geralmente acontece com muitos de nós, né? É, aquela ideia de achar que a felicidade está na conquista, naquilo que se deseja conquistar e perdendo de vista o trajeto, a viagem. Isso é muito significativo. E Hector segue ali na sua aflição. Eu acredito que Hector, como muitos de nós, confundem felicidade com prazer. Isso é uma área cinzenta para muita gente. Nós normalmente associamos ser feliz com conquistas, com algo que possamos alcançar e a partir daí nos sentirmos bem.
A maioria associa, então, felicidade ao sucesso. Eu quero me formar, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma casa, eu quero me casar, eu quero ter um filho. E à medida que essas coisas vão aparecendo na nossa vida, a ideia é que isso nos trará a felicidade. Mas parece que não, não é? Senão a gente não tinha tanta gente com esses objetivos alcançados e ainda assim se sentindo triste, infeliz, vazio, sem sentido e sem propósito. E o nosso personagem lá no filme, à medida que os meses vão passando, ele vai se sentindo falso, não autêntico, né? Ele vai se incomodando com aquilo, parece que a ajuda que ele dá aos seus pacientes não é verdadeira, ele se sente não realizado por dentro, né? E aí vai dando respostas automáticas no consultório, tem uma vida correta, mas muito sem espontaneidade, muito no piloto mesmo, né? No piloto automático. O relacionamento acaba sendo morno, tem muita pendência na sua vida e nos seus relacionamentos, e naturalmente ele vive um excesso de adaptação ao lugar, ao ambiente, aquilo que ele performa, porque para performar a gente precisa se adaptar. E aqui a gente tira uma reflexão importante, a ideia, a regra principal da felicidade e da autenticidade é não organizar a sua vida em torno do que você busca, mas nas experiências que você vivencia enquanto busca. Isso faz uma diferença significativa, tá? A primeira, quando você organiza a sua vida em torno do que você busca, então você está num processo de competição, porque outros já estão lá, então você tem que alcançá-los, superá-los, ou deixar outras pessoas para trás, ou você se sente para trás, né? Na segunda, você faz porque viver essa experiência ajuda você a construir o seu eu mais maduro, uma saúde emocional mais autêntica e menos adaptada às exigências externas, gerando assim uma versão, quando você se adapta demais, isso gera uma versão mais mascarada, né? Mais performática, o que o Winnicott chama de falso self, não no sentido de ser mentiroso, de ser uma coisa falsa, uma nota de R$ 7, mas falso aqui no sentido sempre de não ser autêntico tanto quanto eu gostaria. Estou me adaptando, estou performando demais. Isso, inclusive, é um problema comum aí da nossa geração, na verdade. E aí é importante porque há um pensamento na psicanálise winnicottiana que diz assim, existe uma diferença entre estar funcionando e sentir-se vivo, né? As pessoas vão funcionando, vão entrando nas suas rotinas, mas elas não se sentem vivas, elas não se sentem autênticas, elas não se sentem realizadas. Pelo menos uma boa parte das pessoas não se sentem assim. Talvez não perceba, há um incômodo aí, mas você não sabe que tem incômodo. Então, o prazer, a satisfação está sempre ligada nessa realidade externa, naquilo que eu conquisto, né? Então, a gente foca muito na satisfação, no prazer de conquistar, e isso sempre vai para o lado de fora. Felicidade tem relação com uma realidade interna. Eu sempre gosto de citar a diferença entre a paz oriunda dos romanos, né, que significa a ausência de guerra, do qual o nosso mundo não tem desfrutado nos últimos anos. Então, essa paz que nós usamos, ela se refere a isso, a um lugar onde não há guerra, ou a ausência de guerra. Ao passo que a paz hebraica, né, que é o shalom, é uma paz que ela é interna, ela independe, ou deveria independer, do contexto externo.
Dito isso, fica claro, ou pelo menos eu exemplifico aí para você, o que eu estou querendo dizer com essa ideia de realidade interna e realidade interna. Realidade externa e realidade interna. Eu não tenho o poder, e nem você tem, de mudar a realidade externa, mas eu preciso aprender a viver bem nesse processo. Eu preciso aprender a viver bem comigo mesmo, apesar do mundo estar nas condições em que está. Então, nós estamos falando que, ligando isso ao prazer, à felicidade, né? Ao prazer de vivenciar uma paz, um mundo sem guerra, isso me trará felicidade, mas isso não tem controle. Então, como eu posso lidar com a minha felicidade interna, com o meu estado interno, né? É claro que isso traz um conflito existencial. Se eu não consigo alcançar o que eu desejo, ou se eu alcanço o que eu desejo, e ainda assim isso não me traz satisfação ao longo do tempo, então isso me traz conflito, porque no caso do nosso personagem, Hector, no consultório, ele não consegue ajudar nem a ele mesmo, como ele ajudaria os pacientes. Ele se sente perdido, como ele pode achar o caminho ou ajudar os seus pacientes a achar o seu caminho. Então, ninguém transmite vida, vitalidade, se não estiver vivo por dentro, se não se sente realmente autêntico, real. Porque o Winnicott acrescenta que a base de uma saúde mental é você se sentir-se autêntico, real, você mesmo, e não outra pessoa, e não uma fraude, não uma performance, né? E não uma representação a fim de que as pessoas vejam que você é feliz e você mesmo se veja feliz nessa condição. Um tema importante que você deve refletir e pensar. E o bacana, se você tiver a oportunidade de assistir o filme, é que Hector sai em uma viagem. Ele, obviamente, lá dentro do filme, ele tem a condição para pegar aviões e visitar países, o que é bem divertido e muito interessante. E às vezes nós não temos, né? Nós não estamos falando aqui de viajar para relaxar, mas a viagem de Hector é um símbolo, né? Ele se sente perdido, ele se sente sem rumo e ele precisa sair de uma viagem para encontrar o que ele perdeu em si mesmo. Onde ele perdeu em si mesmo? Quando ele se perdeu? Quando ele começou a se sentir infeliz, né? E essa viagem, às vezes, aqui no nosso caso, pode sim representar uma espécie de um retorno, de uma volta para, né? De uma. A palavra não é regressão, porque a gente pensa que regressão é resultado de uma hipnose, mas é uma revisitação à nossa própria história, à nossa história afetiva, né? Então é um retorno para descobrir, para me redescobrir e para me entender e para compreender o porquê essas coisas aconteceram. E Hector sai nessa viagem, né? Ele busca a experiência que ele precisa ou a experiência que ele nunca teve. É redundante, né? Mas falta uma experiência de vida, uma experiência profunda que ele entenda, né? Que experiência foi essa que lhe trouxe uma insatisfação tão profunda que agora, sendo bem sucedido e fazendo o que ele faz de forma autêntica, ou pelo menos ele pensa ser autêntica, né? Mas que ele faz ali porque ele não se sente competente, ele não se sente bem sucedido, ele não tem esse sentimento de felicidade, de realização naquilo que ele faz, e essa viagem ajuda qualquer um de nós a nos entender. Ela pode ser feita sempre simbolicamente. Uma análise ajuda muito com isso, mas você pode ter experiências a partir de uma boa leitura, talvez a partir de um bom filme, talvez numa boa amizade, talvez numa autoavaliação.
É óbvio que fazer isso sozinho é mais difícil. Hector sai sozinho, mas ele vai tendo apoio, ajudas e até problemas ao longo de sua viagem. Com cada uma dessas experiências, ele vai reorganizando e vai escrevendo. Felicidade é isso, felicidade é aquilo. Ele vai descobrindo inúmeras definições do que pode ser felicidade. Então, sair do lugar onde você está, do lugar onde o nosso personagem estava, lá o seu consultório, a sua vida monótona, o seu relacionamento é, rotineiro, sem muita paixão, assim de forma muito pragmática, simboliza abandonar os papéis, abandonar as máscaras, né? Abandonar aquilo que eu me esforço tanto para mostrar que eu sou. Tá? A viagem permite experimentar medo, riso, risco, né? Afetos reais, perda de muitas coisas, ganho de muitas outras coisas. E essa questão da experiência, ela é significativa, porque todos nós somos constituídos a partir das experiências que vivenciamos desde o primeiro dia em que você veio a esse mundo, desde o seu nascimento, o que vai organizando você, o que vai moldando você, o que vai agregando, integrando você, tornando você uma pessoa inteira, é sem dúvida a sua experiência. É na experiência que sua identidade mais profunda, o que o Winnicott chama de self, se encontrará. Né? É nessa experiência. Então, que experiência te magoou ao ponto de dividir você, de criar um buraco, uma, uma ausência tão forte que você carrega isso, talvez até hoje. Então, nesse sentido, essa viagem simbólica, né, esse voltar-se e rever os seus passos, a sua história afetiva, vale muito a pena, né? Uma coisa bacana, que eu não vou dar spoiler aqui, né? Obviamente que se você assistir o filme, de novo, A Procura da Hector e A Procura da Felicidade, na Prime Video, o desfecho da experiência de Hector é um rompante de emoções, ele percebe em si mesmo aquilo que lhe falta. Na sua trajetória, no seu início, ele é assombrado por uma experiência traumática. Ele não tem uma noção clara dessa experiência traumática, mas ele é sim assombrado por ela. E a sua viagem, à medida que ele vai revisitando as muitas experiências e vai entendendo muitas coisas, ele vai vivenciando isso em ambientes mais acolhedor, mais protetivos, alguns mais desafiadores, fazendo com que o seu eu, né, o seu ego, a gente talvez não goste muito dessa palavra, eu e ego, qualquer hora a gente pode falar da diferença de ego, por exemplo, num contexto religioso e num contexto emocional, né? Mas nós estamos falando desse ser existente, né? Não aquele ego egoísta, né? Não é esse ego, mas esse ego, esse ser que existe, esse eu que existe, né? Ele precisa sim de apoio, de fortalecimento, ele precisa de integração, ele precisa de buscar ser inteiro, e é isso que Hector vai aprendendo à medida que caminha o filme. Muito divertido e muito sério ao mesmo tempo. Então a gente pode, para não se alongar demais, entender e concluir que felicidade não é sucesso, não é dinheiro, não é agradar todo mundo, não é desempenho perfeito, né? Felicidade está mais para sentir-se real, para aceitar que você pode falhar e nem sempre vai alcançar as metas que você propôs a si mesmo. A espontaneidade, né? Você ser espontâneo, autêntico, o menos fingido que você puder ser, às vezes é necessário, a gente não pode ser hiper sincero, né?
às vezes a gente precisa, mas nada que destrua a sua essência, nada que macule, que te traga tristeza. Felicidade são vínculos reais, vínculos vivos, né? Uma criatividade cotidiana, uma curiosidade, um desejo de se expandir e de amadurecer. A maior infelicidade é viver a vida de alguém que não somos. Então, eu acho que vale a pena você pensar nisso. Sou eu, sou uma fraude, sou uma performance, como eu posso equilibrar todas essas coisas? Acho que vale a pena a gente pensar nisso, entendendo que felicidade às vezes passa a ser um mito, uma coisa que a gente alcança, mais uma vez alcançando, eu preciso de mais alguma coisa para ser feliz. E, de novo, a felicidade está em si, dentro de você, numa autossatisfação com a vida que você tem e com a paixão que você tem por essa própria vida, tá bom? Espero que isso te traga aí algumas reflexões e se quiser me indicar algum filme que você achou interessante para que a gente discuta aqui, a leitura de um livro ou algum tema que você acha interessante a gente conversar, será um prazer falar um pouco sobre isso. Até breve.